Boa noite, igreja. Boa noite, você que nos acompanha do seu lar. Que Deus esteja com você nesse momento também. Eu queria já pedir para que a projeção fosse colocada. Hoje nós vamos falar de missão. Eu me chamo Leandro, como o pastor David falou, né? E eu e a minha família viemos de longe. Viemos da Paraíba e vamos falar sobre missão, sobre o trabalho, né? Como Deus tem trabalhado lá na Croácia no projeto Hrvati, o projeto que nós lideramos lá na Croácia. Vamos falar um pouquinho sobre missão e eu quero convidar você a se juntar a nós nesse momento. E desde já pedir para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Apocalipse, verso 14, versos 6 e 7. Antes de ler, eu quero te convidar a fazer uma oração. Você que está em casa, feche teu olho. Vamos pedir a iluminação de Deus para que possamos compreender bem a palavra dele. Pai maravilhoso, nós te agradecemos por mais esse dia, certos da tua presença e da tua iluminação, rogamos para que possamos compreender a tua palavra e que os nossos corações e ouvidos se abram para que nossas vidas sejam transformadas. Obrigado por tudo, nós te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Meus amigos, essa mensagem é central na Bíblia, é central na compreensão da teologia adventista. Nós, enquanto cristãos, temos a obrigação de dizer às pessoas, mundo afora, de cada nação, tribo, língua e povo, o quê? Que devemos temer a Deus, temer no sentido de respeitar, que devemos glorificar a Deus, porque Ele é digno de honra e glória, e temos que adorá-lo, porque Ele é digno de adoração. Essa mensagem tem que ser dada por nós cristãos ao mundo, e o verso 6 do capítulo 14 diz: vi outro anjo. Esse anjo, a palavra grega, significa literalmente mensageiro. Nós somos esses mensageiros. E o mensageiro aqui, ele está voando. Por quê? Porque ele tem pressa. Quando a gente voa, a gente tem pressa. Nós temos pressa de pregar o evangelho. Nós temos pressa para dizer às pessoas, a cada nação, tribo, língua e povo, que Cristo tem que ser temido, glorificado e adorado. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós, enquanto cristãos, temos que falar para as pessoas. E nesse sentido de pregar a cada nação, tribo, língua e povo, entra um ministério muito importante, um ministério de apoio reconhecido mundialmente na igreja adventista, que é a AFM. Talvez você não tenha ouvido falar da AFM, mas a Adventist Frontier Missions, ela tem mais de 80 famílias ao redor do mundo, pregando em mais de 25 países, e somente em países onde é muito difícil pregar o evangelho. A AFM atua nos países onde o evangelho ainda não chegou. A AFM, ela fez um convite a mim e a minha esposa no ano de 2017 para sermos missionários no oeste africano, na janela 1040, em um país chamado Guiné
Guiné-Conakry, um país de fala francesa, de maioria muçulmana, que está entre os 10 países mais pobres do mundo. E nós fomos a Guiné-Conakry e durante um ano pregamos o evangelho naquele país através do Clube de Desbravadores, implantando o Clube de Desbravadores naquele país. E aí eu me lembro claramente de ir com a minha esposa no avião, e aí a Apocalipse fala que o anjo foi voando e a gente voando na nossa primeira viagem internacional, indo para a África, e de repente pousa o avião e nós descemos em Guiné-Conakry. Calor de mais de 40 graus na sombra. Eu entrei no carro, coloquei o cinto de segurança, como de costume aqui no Brasil, e ficou uma mancha de poeira aqui na minha roupa, porque lá não era costume usar cinto de segurança. E eu fiquei pensando, o que é que eu estou fazendo aqui nesse país? Como que eu vou ser relevante aqui nesse país, sendo que eu não falo a língua, eu não conheço a cultura dessas pessoas? E o presidente da associação de lá, pastor Balê, tivemos uma reunião e ele falou: Leandro, eu gostaria muito que o Ministério Jovem passasse a ser relevante aqui no país. Você consegue trabalhar com os jovens aqui do país para que nós possamos trazer esses jovens para a igreja? E eu falei, claro. Eu não me sentia preparado para isso, mas eu falei, claro. Aí ele falou, pode ser mês que vem? Aí eu falei, não, espera aí, pastor, vamos devagar um pouquinho, porque eu precisava aprender sobre aquele povo, sobre aquela cultura, para então poder ensinar alguma coisa. Mas Deus honrou o trabalho com os desbravadores naquele país. Levamos muitos muçulmanos, o Espírito Santo atuou ricamente naquele povo, e mesmo em face de muitas dificuldades que é viver em outro país, em outra cultura, mais de 20 daqueles jovens que nós trabalhamos, que nós ensinamos a Bíblia para eles, ensinamos o funcionamento do Clube de Desbravadores, aqueles jovens sentiram o chamado de Deus a se batizarem, e hoje permanecem na igreja. Tenho contato com vários deles, porque Deus é o mais interessado na salvação desses jovens. O interessado não sou eu, o interessado não é você, nós somos apenas ferramentas. Mas o nosso plano sempre foi ir para a África, ficar lá um ano e depois voltar ao Brasil, ter uma experiência missionária. E depois de vermos a atuação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, na vida daqueles jovens, mesmo sem acesso à água, sem acesso à energia, sem acesso à comida de boa qualidade, nós sentimos o chamado de Deus a permanecermos no campo missionário, permanecermos fazendo o que Cristo disse para a gente fazer lá em Mateus capítulo 28, 19, onde Cristo diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os discípulos, eles precisam ser feitos em todas as nações, não apenas aqui no Brasil. E aí você me pergunta, mas Leandro, ainda existe muito o que se fazer aqui no Brasil? Sim, existe, e é por isso que eu estou falando de missão aqui, para que nós possamos exercitar os nossos músculos missionários, para que nós possamos exercitar a nossa habilidade de testemunhar de Cristo, sempre. E ainda lá na África, nós recebemos o convite para ir para a Croácia, para ir para um país do leste europeu, um país pequeno, atualmente tem uma população de só 3.800.000 habitantes. Eles falam o idioma croata, que é particularmente complicado, e a Croácia possui presença da Igreja Adventista desde o ano de 1908,
Mas como você pode observar no gráfico do crescimento da igreja, a igreja adventista croata está morrendo, a igreja adventista croata está diminuindo a cada ano. E nós fomos convidados a ir para a cidade de Dubrovnik, que fica bem no sul da Croácia. Dubrovnik a igreja adventista dentro da Croácia, mais próxima de Dubrovnik, fica a 230 quilômetros. Nós nos mudamos para um lugar onde não existe presença adventista. E diferente lá da África, que nós só precisávamos convidar os jovens para participar das atividades, lá na Croácia, a nossa interação com as pessoas, sendo um país muito frio, um país de cultura muito fria, é muito mais difícil pregar o Evangelho, porque as pessoas acreditam que de nada precisam, eles apenas precisam na mente deles, de mais dinheiro, de muitas pessoas, claro que não de todos. E aí, como levar o Evangelho ao povo croata, ao povo de Dubrovnik, que é uma cidade muito bonita. A farmácia em funcionamento mais antiga da Europa está lá em Dubrovnik. A farmácia abriu no ano de 1300 e continua funcionando ainda hoje. Existem centenas de anos de cultura de tradicionalismo, sendo que a religião croata é uma religião extremamente nacionalista. Eles são nacionalistas. E aí, como que a gente prega o Evangelho para esse povo? Eu me lembro, quando eu comecei a estudar teologia lá na Bahia, no ano de 2014, eu me mudei, eu morava na Paraíba, sou paraibano, mudei para a Bahia e fui morar num lugar bem complicado. Eu fui morar na frente de um bar. E aquele bar, no final de semana, pegava uma caixa de som enorme, maior do que essas que aqui estão na igreja, e eles ligavam uma música muito alta com a caixa de som virada para frente da minha casa, todo final de semana. E aquilo me perturbava muito, aquilo me atrapalhava, não me deixava estudar. E aí, estudante de teologia, teologando, depois de aguentar, suportar muito aquela situação, eu pensei assim, eu vou fazer uma loucura, vou resolver esse problema. Saí da minha casa, estava estudando para a prova no domingo, a prova era na segunda, entrei, saí, atravessei a rua, olhei assim para ver se tinha alguém no bar, não tinha uma viva alma no bar, mas o som estava lá, ligado. Tocando um cantor, que eu não vou dizer o nome aqui para não fazer propaganda, mas que eu conheço todas as músicas, por conta daquele bar. E eu tomei uma atitude extrema, eu virei a caixa de som, virei assim, coloquei a caixa de som de lado. Eu sou teologando, estudante de teologia, eu ia fazer o quê? Virei a caixa de som e voltei para casa. Uns 5 ou 10 minutos depois, a dona do bar me aparece lá em casa, tremendo de raiva, chateadíssima comigo, porque eu tinha posto a mão na caixa de som. E aí eu expliquei para ela que eu era um estudante de teologia, que eu precisava estudar, tinha uma prova muito importante na segunda, e ela pareceu entender o meu caso, diminuiu um pouco o volume da caixa de som naquele final de semana. Mas depois ela continuou com o som alto, e a única solução que eu encontrei foi mudar, foi sair daquela casa, mudar para outro lugar, e agradeci muito a Deus pela oportunidade de ter conseguido mudar de casa. Pula para 2021. Esse é o Leandro que via missão apenas em ensinar a Bíblia através do texto
escrito, através do convite de uma pessoa para estudar a Bíblia. Mas o que é que esses anos de missão me fizeram compreender mais sobre a palavra de Deus, que eu posso compartilhar com vocês? É esse o testemunho. Pula para 2021. Eu estava lá na Croácia. Nós temos um ministério lá de fazer amizade com as pessoas, fazer como Cristo fazia, se aproximar das pessoas como quem lhes deseja o bem, mostrar simpatia para as pessoas, ganhar a confiança delas, ministrar as necessidades dela, e só depois de um tempo que a gente fala: segue-me. Às vezes a gente foca muito em apenas ministrar as necessidades da pessoa, sendo que a gente não perde tempo tentando descobrir quais são as reais necessidades das pessoas. E eu fui, em 2021, a Ania foi nos visitar. Ania é uma amiga nossa, ela foi lá na nossa casa. Ela foi levar uns brinquedos usados para a nossa filha. Nós temos uma filha de 2 anos, a Elis, e o filho dela, o Tomislav, de 7 anos, encontrou uma bola de vôlei lá em casa. E o Tomo, como é o diminutivo de Tomislav lá na Croácia, ele pegou aquela bola e começou a brincar lá fora. Estava muito frio, mas ele foi lá fora brincar com a bola, e nós ficamos conversando com a Ania dentro de casa. E depois eu fui ver o que é que estava acontecendo lá fora, né, com o Tomo brincando com a bola. E quando eu vou lá fora, eu vejo que ele estava chutando a bola na minha porta de PVC e quebrou a porta da minha casa. Ele quebrou a minha porta. Pode passar o slide aí, eu não consegui passar. Próximo slide. O Tomo quebrou a minha porta chutando com a bola, e eu cheguei para ele e falei: amigo, por que você está chutando a bola na minha porta? E ele falou assim: é sua porta que não presta. É sua porta que não presta, tem algum problema com a sua porta. Meus amigos, sabe aquela raiva que eu senti quando eu saí para virar a caixa de som do bar? Foi uma raiva maior que eu senti daquele garoto que estava quebrando a minha porta. Eu fiquei muito chateado, e eu pensei: o que é que eu vou falar para a mãe desse menino que quebrou a minha porta? E eu virei, e no mesmo momento o Espírito Santo fala a mim dizendo: Leandro, você está aqui para amar as coisas ou as pessoas? Você está aqui para amar a sua porta ou amar essa família que você veio aqui para falar do amor de Deus? E eu recebi aquilo ali e falei: isso foi do Espírito Santo, isso foi de Deus. Não falei mais nada para a mãe do Tomo, mas também tomei a bola dele para ele não quebrar mais a porta, né? Finalmente, essa foto que você viu, eu comprei uma Super Bonder, colei lá a porta do jeito que era possível. E qual foi minha surpresa? Alguns dias depois, recebi uma ligação da Ania convidando a nossa família para ir à casa dela para celebrar o Natal. E ela convidou a gente para celebrar o Natal, e talvez você pense: qual a importância disso? É normal, a gente celebra o Natal aqui. Lá na Croácia, você não chama pessoas que não são muito próximas de você para fazer algo dessa natureza. E lá, nesse momento de Natal, tivemos a oportunidade de falar de Cristo para aquelas pessoas, tivemos a oportunidade de testemunhar da nossa fé, e tivemos a oportunidade de orar com aquelas pessoas. E talvez você pense: mas a gente sempre está orando aqui no Brasil. Essa foto foi a Ania que tirou, porque
ela falou que nunca tinha sido feita uma oração na casa dela. E quando eu terminei, ela pediu para que eu repetisse a oração, para que ela pudesse gravar aquela oração. Porque tão importante era para ela aquele momento. Muitas vezes nós temos muitas oportunidades de ouvir falar do Evangelho aqui e não aproveitamos. Nós temos, cada um de vocês talvez tenha um conhecimento bíblico maior do que a Ania lá na Croácia jamais terá, mas não estamos tendo a capacidade, a força, o desejo de contar ao mundo inteiro essa mensagem de esperança que nós temos. E aí vamos voltar lá para 2014. Refletindo depois sobre essa história do bar, como eu poderia ter resolvido aquele problema de outra maneira? Sabe que o formalismo que eu tinha da minha religião não me permitia ir no bar, a não ser se fosse para reclamar, para brigar. Hoje, se eu estivesse na mesma situação, o que eu faria? Eu iria lá no bar, sentaria em uma das mesas, pediria um suco, talvez um refrigerante, alguma coisa que eles tivessem para comer, sabendo que não tinha ninguém lá, chamaria a dona do bar para conversar com ela, saber se estava tudo bem com ela, dizer que eu havia me mudado para ali, perguntar se ela poderia me dar dicas do que fazer lá na Bahia, sabendo que eu era novo, recém-mudado para aquele lugar. Falaria para ela da dificuldade que é estudar grego ou hebraico. E depois de algumas semanas, talvez eu falasse daquela caixa de som que tanto me incomodava, e ela, por amor a mim, poderia diminuir aquele som e virar aquela caixa de som. Só que eu, no formalismo da minha religião, pensava: nossa, eu vou entrar num bar, e se alguém vê que eu estou fazendo isso aqui? Se alguém vê, alguém de repente perceber que eu estou entrando num bar aqui, vão me disciplinar. Claro que eu não estou dizendo a ninguém que vá para um bar. Entenda o contexto da mensagem. Não é isso que eu estou falando. Mas que nós precisamos nos aproximar das pessoas como quem deseja o bem. Ganhar a confiança das pessoas, demonstrar simpatia, ministrar as necessidades das pessoas, e só então depois a gente fala: segue-me. É você o crente chato que só reclama de tudo? É você o crente do seu prédio que reclama dos vizinhos sempre que tem uma oportunidade e torna cada vez mais complicado cada vez mais complicada a vida dessas pessoas para se aproximar de Cristo, porque você tem sido um mau exemplo? É você a pessoa que é um bálsamo na vida dos que estão ao seu redor? Tem você usado os dons e os talentos que Deus te deu para que você consiga mostrar Cristo através das suas ações, através do seu comportamento? Queridos, quando nós estávamos na África e ainda no nosso período na Croácia, por vários momentos nós desejamos voltar para o Brasil. Em vários momentos nós dissemos: não é possível, porque eu tenho tanta dificuldade de adaptação nesse lugar que eu não consigo amar as pessoas verdadeiramente. Eu não consigo amar as pessoas. Em determinado momento, muitas pessoas perguntam: vocês conversam em croata em casa ou vocês conversam em português? Amados, eu já falo tanto croata fora de casa que quando eu chego em casa eu quero conforto, eu quero paz, eu quero falar português com a minha filha. Em um determinado momento,
Lá na África, por exemplo, eu ouvia eles falando o dialeto local, o sussu, e eu falava: eu quero voltar para o Brasil, eu não quero ficar no campo missionário. Mas quem dá o desejo para a gente testemunhar é Deus. E às vezes a gente tem um desejo bem pequenininho, e a gente vai exercendo esse músculo do testemunho, a gente vai exercendo o músculo de falar de Deus para as outras pessoas, a gente vai exercendo a capacidade de amar as pessoas, e Deus vai dando a gente mais e mais. Quanto mais você ama, mais desejo você tem de amar. Quanto mais você fala de Deus para as pessoas, mais você tem desejo de falar para as pessoas, porque é um músculo que se exercita através da oração. Se alguém quebrar um dia a sua porta chutando, é possível que você fique bravo, e nós temos o direito de ficar bravos com as pessoas, nós temos o direito, mas nós temos também que ter a capacidade de reconhecer que o amor que Deus tem por essas pessoas é maior do que qualquer outra coisa, e Deus os ama tanto quanto ama a mim e ama a você. O meu desejo essa noite é que você pense nos seus amados, que você pense nos seus queridos, que você pense nas pessoas que você testemunha, que você conversa, para que essas pessoas, através de você, se aproximem de Deus. Hoje, lá na Croácia, nós somos um pequeno grupo na nossa casa. Nós somos um grupinho pequeno, complicado, com uma pessoa que só fala francês, uma mulher da Hungria, outras pessoas que só falam inglês, e a gente tem um culto que, se muitos de vocês fossem para lá, vocês diriam: isso é uma bagunça, porque são 3 idiomas. E pessoas que não sabem o que é igreja, pessoas que perguntam assim: o que é que você faz? Eu sou pastor. Pastor, o que é pastor? Eu não sei. O que é um pastor? Eu não sei o que é um pastor. As pessoas que nunca ouviram falar de Deus, pessoas não alcançadas, pessoas que não têm uma igreja de portas abertas para recebê-las. E nós podemos fazer a nossa parte, de onde quer que você esteja. Você não precisa voar como anjo, atravessando o Atlântico para pregar o Evangelho. Você pode atravessar a sua rua, você pode mudar o seu andar, subir ou descer para falar de Deus para as pessoas, e pedindo a Deus sabedoria e oportunidade para poder fazer isso. Para concluir, lá em Romanos, no capítulo 10, o verso 13 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E todos vocês conhecem esse verso: se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Mas aí no verso 14 ele fala: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A necessidade de pregar o Evangelho não é só na África, não é só na Croácia, é aqui em Curitiba, onde você está, é onde você, meu amigo, que está aí me assistindo, muita gente precisa ouvir de Deus através de você. Você é um canal que Deus vai usar, e só você consegue alcançar determinadas pessoas. Eu não conheço as mesmas pessoas que você conhece, e só você, através do seu jeito, transformado por Deus, que pode alcançar determinadas pessoas que eu não tenho acesso. E eu peço a você, nesse momento que nós vamos orar, que você coloque em sua mente como você pode ser mais útil à causa de Deus. E talvez alguns estejam pensando aqui: mas eu já dou os meus estudos bíblicos. Você pode fazer mais, porque essa oração é a oração que todo mundo tem que fazer. Como a gente voa mais rápido, como a gente voa mais para pregar o Evangelho e dizer que Cristo logo voltará.
Feche seus olhos e vamos orar. Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem muita sabedoria a nos dar. O Senhor é dono de toda sabedoria. Nós te rogamos essa noite, especialmente, que o Senhor venha nos mostrar como nós podemos ser mais úteis à causa de Deus, à pregação do Evangelho mundo afora. Muitas pessoas, Pai, estão perecendo sem conhecer o Evangelho verdadeiro, e estão sedentas da água que só o Senhor pode oferecer, e nós te rogamos, Senhor, para que nos use como teus instrumentos para sermos lenitivos nesse mundo sofredor. Nos ajuda, Pai, a transformar a nossa mente e que possamos encontrar em cada oportunidade uma maneira nova de falar de Ti, uma maneira de testemunhar, uma maneira de honrar o Teu nome, Senhor, através de cada ação e palavra que sai da nossa boca. Te rogamos, Pai, que nos transforme, te rogamos que perdoe os nossos pecados e nos ajude a cada passo da nossa vida. Senhor, cura aqueles que precisam ser curados, para que essa cura sirva de testemunho para o Teu nome, para a Tua glória. Restaura, Senhor, as famílias que estão sofrendo nesse momento, os casamentos que estão por um fio, e as pessoas estão pensando na separação, mas estão, Pai, através da busca do Teu Espírito Santo, buscando a restauração, a renovação. Renova e restaura, Senhor. Muito obrigado por tudo, muito obrigado porque o Senhor perdoa os nossos pecados e nós podemos ter essa conexão direta contigo e dizer que Te conhecemos. Pelo nome de Cristo Jesus que nós podemos fazer isso. Amém, Senhor. Amém.